Ok. Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença aqui no Clube do Pulmão, que nós hoje vamos conversar sobre tuberculose na pediatria, que está tão em voga e tão importante, com várias mudanças que vão ser abordadas aqui. Em primeiro lugar, eu vou pedir para passar o vídeo institucional da Soperj e a seguir, então, eu vou apresentar as nossas palestrantes. Olá, amigas.
Esse vídeo é muito legal e mostra mesmo todo o trabalho que está sendo, realizado com muito afinco. Olha, eu gostaria então de agora de apresentar a doutora Ana Paula Ferreira Barbosa, ela é pneumopediatra, gerente de doenças pulmonares prevalentes da Secretaria Municipal de Saúde do Rio e técnica do Programa de Tuberculose de São Gonçalo. A seguir também, a doutora Alessandra Nunes da Fonseca, pneumologista pediátrica do Hospital Federal Servidores do Estado. E a doutora Adriana Paiva de Mesquita, que é chefe do Serviço de Pneumologia Pediátrica do Hospital Municipal Jesus, alergista e imunologista pela ASBAI, e nós todas aqui somos membros do Departamento de Doenças do Aparelho Respiratório da SOPER. Então, gostaria de convidar então a doutora Ana Paula para começar. Boa noite a todos. Assim, é um prazer estar aqui falando ainda mais sobre a temática de hoje, né? A gente vai dividir o momento, eu vou falar um pouco sobre a parte epidemiológica e depois a gente vai ter dois casos clínicos, um do Hospital dos Servidores do Estado e outro do Hospital Municipal Jesus. Vou começar aqui compartilhando a minha apresentação. Tudo ok aí? Tudo ok. Tá ótimo. Então, eu vim trazer, a gente até pensou, né? E vamos fazer inicialmente mostrar esse panorama da tuberculose na infância. Já não é fácil a gente adquirir informações assim tão que possam ser correlacionadas quando a gente fala de Brasil, de mundo, Brasil, né, Estado e Ministério, porque acaba que a gente não tem essas informações tão compiladas sobre tuberculose na infância como a gente tem às vezes para os adultos, né? Então, eu acho que isso foi até uma das grandes lições que isso que me trouxe ao fazer essa avaliação da parte epidemiológica, que é algo que a gente talvez tenha que pensar em uniformizar para que a gente consiga ter um melhor entendimento, né, epidemiológico em relação à tuberculose na infância. Quando a gente fala, deixa eu passar aqui, de tuberculose na infância, a maioria, na verdade, dos boletins, eles se referem a crianças de 0 a 15 anos, onde a gente pega a faixa etária de criança e um pouco de adolescente. Existe um outro que eu vou mostrar para vocês aqui, um outro boletim, em que ele extrapolou e fez até 18 anos também. Então, são faixas etárias que a gente vai ver que provavelmente se comportam diferente, né? Então, é bom a gente ter esse entendimento dessa relação das faixas etárias. Então, a primeira apresentação, eu trago para vocês como que é a carga da tuberculose no mundo, relacionando menores de 15 anos. Esse é o boletim de 2025 da OMS, em que ele traz alguns dados específicos do ano de 2024. Então, em 2024, nós tivemos 1,2 milhões de casos dentro dessa faixa etária, né, de crianças e adolescentes, o que corresponde a em torno de 11% do total global de casos de tuberculose no mundo. Nesse gráfico, a gente consegue evidenciar, na verdade, a incidência por faixa etária. Vocês vão ver que nos outros slides eu acabo não trazendo tanta essa incidência. Mas aqui ele trabalha com essa questão da incidência e a gente vê essas duas faixas etárias de 0 a 4 anos e de 5 a 14 anos, em que tem realmente uma taxa de incidência muito menor quando a gente compara com a faixa de adolescente e assim como de adulto. E relacionado também a esses casos, a gente começa a observar que mesmo na faixa etária pediátrica, a gente tem, infelizmente, um desfecho ainda desfavorável, que é a parte do óbito. Então, entre pessoas, né, entre crianças e adolescentes com HIV negativo, foram 172 mil óbitos, que corresponde a 16% do total de casos. E em crianças e adolescentes com HIV positivo, isso correspondeu a 2.300 óbitos, o que significa 1,5% do total de casos. A cobertura vacinal, em termos mundial, no ano de 2024, foi de 88%. É claro que a meta é sempre chegar acima de 95%, 100%. E a cura, que é o sucesso no tratamento, no ano de 2023, ele foi de 92%, que foi até acima do que teve no ano de 2022, que foi de 90%. Então, isso é o que a gente tem em relação ao mundo, né? E no Brasil, como é que está essa relação da tuberculose na infância? Eu peguei os dados do boletim que saiu fresquinho. O boletim saiu na semana passada, o boletim de 2026, com os dados do Brasil.
Então, em 2025, o total foram de 3.309 casos, o que corresponde a 3,9% do total de casos de tuberculose. E nesse gráfico, a gente consegue ver a distribuição, né, dentro das faixas etárias de 0 a 4, de 5 a 10 e de 11 a 15, que está um pouco diferente daquela que a gente viu ali no boletim da OMS. Então, claro que a gente percebe que a faixa etária de 11 a 15 anos acaba tendo um percentual, né, uma proporção de casos novos maior do que as faixas etárias de menores de 10 anos. Mas, de qualquer maneira, ainda chama atenção para nós, né, que somos pediatras e que aí tem a história da vacinação também, há ainda uma proporção de casos novos de tuberculose em menores de 4 anos que ainda a gente ainda considera ele bem relevante, né, que mantém mais ou menos uma média ao longo do período de 2014 a 2025 em torno de 30%, que teoricamente a gente tem que entender que não é um percentual baixo, né, dentre os casos dessa faixa etária. E esse boletim, né, desse do ano agora, de 2026, ele também reforça que a tuberculose extrapulmonar, ela é muito mais prevalente em termos de comparativos quando a gente fala de crianças em comparação a adultos, né, em que 35,5% das tuberculoses em crianças são da forma extrapulmonar. E que as crianças de 5 a 9 anos apresentaram o maior percentual total de casos novos nessa forma clínica. Então, chama atenção para uma outra faixa etária, né, que é de 5 a 9 anos, com essa forma extrapulmonar. Então, esses são os dados que a gente encontra no boletim do Ministério falando sobre TB na infância. Mas em 2024, 2 anos atrás, foi lançado um boletim específico do Ministério falando somente de TB, tuberculose em crianças e adolescentes. Então, apesar de ser um dado mais antigo, eu achei interessante eu trazer essa informação, porque foi especificamente um boletim para essa nossa faixa com que a gente lida no dia a dia, né? Então, nesse período aí, ele faz uma análise um pouco mais ampliada, em que ele leva em consideração também a faixa etária maior de adolescentes indo até 18 anos. E o que isso representou em 2022 correspondeu a 7,2% do total de casos, mas aí nessa faixa etária maior de 0 a 18 anos. E nesse mesmo ano de 2022, a cobertura vacinal de BCG já estava de 90% e hoje em dia ela está um pouco maior já do que 90%. E aí ele traz também a incidência por faixa etária, em que chama atenção, claro, que como ele leva ali a parte de adolescentes, né, na faixa etária maior de 15 anos, ela acaba sendo realmente com uma incidência, uma prevalência maior de incidência nessa faixa etária, mas ainda temos ali uma prevalência na faixa etária de vermelhinho aqui de 10 a 15, de 0 a 4 anos e de 5 a 9 anos, né, comparativamente, a gente tem 27% ali, 27 casos para cada 100 mil habitantes na faixa etária de 16 a 18, mas ainda temos 8,2 na faixa etária de 10 a 15, 8,4 na faixa etária de 0 a 4 anos, com uma menor incidência na faixa etária de 5 a 9. Então, mas de qualquer maneira, a gente tem essa questão de um certo, né, observou-se um certo aumento, né, 16%, nos casos de TB na infância na faixa etária de até 4 anos de idade. Então, isso é o que o Ministério traz, ele traz. Ana Paula, seu microfone. Perdão, acho que eu apertei sem querer. E aí ele traz, nesse boletim de 2022, ele já traz alguns dados muito parecidos com o que a gente faz de dados epidemiológicos na faixa etária de adulto, né? Então, ele traz a parte de confirmação laboratorial, segundo a faixa etária. É claro que de 16 a 18 anos a gente consegue obter ali uma confirmação laboratorial maior, porque realmente são crianças que a gente consegue talvez coletar com muito mais facilidade, adolescentes que a gente consegue coletar com muito mais facilidade o exame de comprovação, principalmente aqui pensando na forma pulmonar. E, de qualquer maneira, chama atenção que a gente teria essa confirmação laboratorial menor até um pouco na faixa etária de 5 a 9 do que na faixa etária de 0 a 4 anos.
Provavelmente, isso é uma hipótese, né? Porque esses pacientes menores de idade, menor de 4 anos, provavelmente faria alguma intervenção a nível hospitalar, com coleta de algum material, até pensando aí no lavado gástrico, ou algum outro resultado de exame que possa ter tido positividade e a maior dificuldade nessa faixa etária de 5 a 9 anos. Chama atenção para a gente também que aqui ele coloca a parte da testagem de HIV, por isso que eu achei importante a gente voltar nesse boletim de 2024, porque chama atenção na faixa etária de 0 a 4 anos, o baixo percentual, né, de realização da testagem rápida de HIV. Lembrando que a testagem rápida de HIV, o ideal é que a gente tenha 100% de testagem, independente de faixa etária. É claro que a gente sabe que tem uma faixa etária de menor de 18 meses que não tem a indicação da coleta desse exame, né, pelo PCDT do HIV, mas de qualquer maneira a gente tem essa questão de um menor percentual nessas faixas etárias de 0 a 9 anos. Então, para a gente é um alerta para a gente lembrar que também é necessário fazer essa testagem dentro da faixa etária pediátrica, né? Aqui ele já traz a questão do encerramento, e aí, como era um boletim de 2024, ele acabou trazendo o encerramento apenas até o ano de 2021, em que a gente percebe, né, que ele dividiu por faixa etária, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 15, 16 a 18, mas me chamou muita atenção que nos últimos 2 anos aqui, de 20 e 21, é claro que a gente teve, né, o período também de pandemia, mas uma queda, na verdade, na proporção de cura nessa faixa etária de 0 a 4 anos. As outras faixas etárias se mantiveram mais ou menos no mesmo percentual, apesar de que em 2021 aqui também tem uma queda da cura dentro da faixa etária de 10 a 15 anos. E embaixo a gente tem aqui o coeficiente de mortalidade, e que me chama a atenção a maior mortalidade na faixa etária realmente de adolescentes acima de 16 anos. Então, é importante a gente ter esse alerta também nessa faixa etária, que, na verdade, às vezes é uma faixa etária que fica no meio do caminho entre tratamento na pediatria e tratamento também na parte de adulto, né? E aí, agora eu faço um paralelo com o nosso estado. Essas informações eu trouxe do Tabinete do Estado, em que a gente tem uma queda ali um aumento, desculpa, um aumento de 2020 para 2022, o que vocês vão ver que no município do Rio também é muito parecido, então pós-pandemia a gente recuperou um pouco dessas investigações e de diagnósticos, chegando a 485 casos de TB na infância, casos novos de TB em menores de 15 anos, mas após esse período, e principalmente agora de 2024 para 2025, a gente observa uma queda nesse total de casos. Eu acho que aqui, né, acho que os casos clínicos também vão trazer isso, mas cabe uma reflexão da gente entender se é uma queda real ou se ainda é uma falta de busca desses casos nos territórios, né? Segundo faixa etária, esses casos, na maioria das vezes, são realmente de adolescentes de 10 a 14 anos ao longo desse período. Mas entre 2020 e 2025, a gente observa uma queda no número de diagnóstico em crianças menores de 1 ano pelo Estado. E essa relação dessa queda importante entre o ano de 2024 e 2025, chegando a bem próximo ao que a gente tinha lá na recuperação pós-pandemia do Covid-19, em que a gente sai de 352 casos para 415. Então, acho que isso já é uma reflexão que a gente precisa entender. Realmente é uma queda real ou é uma falta da busca desses casos, né? Quanto ao encerramento, houve uma melhoria, e aí eu fiz um compilado, na verdade, não fiz por faixa etária. Então, em todos os pacientes menores de 15 anos, a cura em si tem melhorado ao longo do período, chegando agora em 2024, né, com 79% de cura, com 6% de interrupção e 1% de óbito por tuberculose. Então, no nosso estado, a gente observa uma melhoria, talvez, no acompanhamento desses casos diagnosticados. E aí, no município, se a gente vê a relação em termos de número de casos novos, né, chegando aqui em 2025 a 214, isso corresponde para pouco mais de 50% do total de casos do estado, então a maioria dos casos, né, estão realmente aqui na capital.
Chama atenção que a gente já tem, do mesmo jeito que a gente observou no estado de 2020, né, 19 e 20 para 2022, esse aqui foi um aumento de 60% no total de casos, que a gente já tinha visto anteriormente, mas ele também está numa queda aí desde esse período, então a gente também precisa observar melhor e acompanhar melhor para ver se realmente é uma queda real ou não. A maioria das formas é ainda da forma pulmonar, mas se a gente comparar esse quadro, né, esse gráfico com o de adulto, a gente vai ver que, claro, que a proporção de extrapulmonar é realmente maior na faixa etária pediátrica em comparação à faixa etária de adulto de uma forma geral, diferentemente do que a gente tem no adulto com HIV, né? É, Em termos de cura, de 0 a 15 anos, né? A gente tem melhorado ao longo do período aqui no município, chegando em 2024 a 84,4% de cura, que é, de fato, um percentual bom, já que 85% de cura é uma meta da OMS, do Ministério de Obtenção de Cura, para dizer que a doença encontra-se, né, ali sob controle. Mas, em comparação, a gente ainda tem um percentual que não é correspondente ao objetivo final, que é menos de 5% de interrupção de tratamento, né? Que antigamente a gente falava que era o abandono, hoje a gente muda essa nomenclatura para interrupção de tratamento. Há uma queda expressiva, realmente, do último ano, 23 para 24, mas, de qualquer maneira, a gente ainda precisa melhorar bastante essa questão da interrupção de tratamento em menores de 15 anos. E aqui eu fiz um comparativo, né, da parte epidemiológica de menores de 10 e de 10 a 18 anos, na qual a gente tem aqui a predominância do sexo masculino em menores de 10 anos, mas não é tão expressivo quando a gente compara com adulto, então ficou muito semelhantes os dois, né? 55% do sexo masculino e 44% do sexo feminino. Aqui eu trouxe o total de casos para vocês do ano de 2025, em que a gente teve 145 casos com 123 casos novos, o que correspondem, respectivamente, a 1,6% e a 1,9% do total de casos do município. A raça cor continua sendo de negros, né, pretos e pardos, com uma mediana de idade de 2 anos. E quando a gente faz isso na faixa da parte de adolescentes, já vão corresponder a um total de casos maior, né? Provavelmente aqui eu não fiz, mas a faixa etária que se a gente botar ela de 15 a 18, ela vai elevar esse número de casos, o que corresponde a 5,8% do total de casos, e quando a gente fala de casos novos, é 7% do total de casos novos do município. A raça cor também predominante ainda continua sendo de negros, né, pretos e pardos, e com uma mediana de idade de 17 anos, e por isso que a gente acaba tendo essa tendência de entender que realmente são os adolescentes já numa faixa etária acima de 15 anos. Esses eram os dados que eu tinha para trazer para vocês, para a gente poder corroborar aí o que a gente vai falar nos próximos casos, né, em que a gente vai refletir, então achei interessante a gente trazer essa parte epidemiológica. Agora eu vou chamar a doutora Letícia Fernandes de Lima e Silva, que ela é residente de pediatria do 2º ano do Hospital Federal dos Servidores do Estado, que foi orientada, né, pela doutora Alessandra, que já foi comentado aqui, para falar um caso clínico de TB na infância. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Paula. Boa noite. Então é isso, eu sou a Letícia, residente do 2º ano de pediatria do Hospital Federal dos Servidores, fui orientada pela doutora Alessandra, e a gente vai dar continuidade ao tema de tuberculose infantil com um caso. A gente começa identificando a paciente, a gente preferiu usar só as iniciais do nome dela para preservar. Então, é HRP, sexo feminino. Ela, quando foi atendida no hospital, tinha 1 ano e 1 mês. Isso porque ela nasceu no dia 21 de outubro de 2024 e foi atendida em 24 de novembro de 2025. Ao longo de toda a internação, ela foi acompanhada pela tia paterna. Apesar de eu ter acabado de falar que ela começou a internação no dia 24 de novembro, para a gente entender um pouco mais sobre toda a patologia dela, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo.
Então, a gente começa no dia 29 de outubro de 2025, quando a paciente inicia com um quadro de febre alta e coriza. A tia leva ela numa emergência e é feita a radiografia de tórax, que infelizmente a gente não tem nem o laudo, nem a imagem, mas a tia relatou que eles deram um diagnóstico de pneumonia e deram alta com amoxicilina com clavulanato, 50 mg quilo dia, para ser feito durante 10 dias, aerolin 100 microgramas, 2 jatos de 6 em 6 para ser feito durante 5 dias, e corticoide oral, 1 mg quilo dia, para também ser feito durante 5 dias. Porém, no dia 16 de novembro, a tia tem que retornar com ela para emergência, porque durante todo esse período ela manteve os sintomas respiratórios e no dia 16 de novembro, ao retorno da febre. Além disso, ela tem uma história de que ela não conseguiu, a paciente não conseguia deglutir a medicação, ou seja, ela não teve uma boa adesão ao tratamento. E aí, dessa nova ida à emergência, a gente tem a radiografia, que é essa que está aqui para vocês na imagem, que tem, vocês conseguem ver o meu cursor, mas tem um infiltrado perilar aqui paracardíaco e. Ui, deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Aqui paracardíaco, tá vendo? E além disso, e aí por conta desse infiltrado, a equipe que viu ela na emergência questiona se não pode ser pneumonia necrotizante. E por isso eles internam a paciente e iniciam ceftriaxona, que vai ser feito durante 8 dias, clindamicina, que foi feito durante 6 dias, metilprednisolona também durante 6 dias, e o sabutamol, que ela já vinha fazendo, eles aumentam a quantidade de jatos e diminuem o intervalo. E pedem transferência para o hospital terciário. Por conta disso, ela chega para a gente no Hospital dos Servidores. No dia da internação dela, no dia 24 de novembro de 2025, o exame físico dela era sem alterações, isso inclui a ausculta respiratória, então não tinha nenhum ruído adventício nem sinal de esforço respiratório. Os sinais vitais eram frequência cardíaca de 140, saturando 96 em ar ambiente, temperatura de 36,6, frequência respiratória de 29 incursões por minuto. Além disso, o peso dela era 8,8 kg, o que, comparando para a idade, ela estaria ali no Z0, no P50, ou seja, uma paciente eutrófica, e com uma cicatriz de BCG no membro superior direito. Só que também do dia 24 de novembro de 2025, a gente tem essa imagem de radiografia, que é uma opacidade confluente no terço médio do pulmonar, um espessamento da cisura horizontal, uma área ali que pode ser uma rerifação, ou seja, pode ser uma necrose ou uma cavitação. Então, de cara, o que chama a atenção da gente quando ela chega ela tem uma clínica inocente, mas uma imagem radiográfica com muitos comemorativos. Então, é uma dissociação ali clínico-radiológica. Para entender um pouco melhor do caso, a gente vai se aprofundar, né? Então, a história patológica pregressa, a tia que era acompanhante, negou alergias, comorbidades, internações, cirurgias ou transfusões. A tia, como era acompanhante, ela tinha um pouco de dificuldade de relatar ali a história gestacional e neonatal, mas ela garantia pra gente que a paciente não era prematura, nem tinha tido nenhuma internação no período neonatal. A história alimentar, ela fez aleitamento materno exclusivo até os 9 meses, ou seja, um pouco estendido, e quando começou a introdução alimentar, tinha uma baixa aceitação a alimentos sólidos. Com relação à história vacinal, a gente também tinha essa dificuldade por ela estar sendo acompanhada pela tia, mas a tia garantia que a vacina estava todas em dia. Com relação à história social, até os 9 meses, a paciente residia com o pai e com a mãe. Aos 9 meses, os pais se separam e ela passa a residir apenas com a mãe. E aí, por conta disso, ela começa a frequentar lugares de bares, boates, começa a ser exposta a maconha e a tabaco. Devido a essa confusão, ela, aos 11 meses, ela passa a residir com a tia paterna. E aí começa assim, a residir em uma casa com boas condições sanitárias, mas com a tia, o tio e 5 primos. Sendo que desses 5 primos, 3 são menores de 10 anos. A tia negava contato com adultos com sintomas respiratórios. E aí a gente vai juntar essas informações. Ela tem uma dissociação clínico-radiológica, um quadro respiratório arrastado. Afinal, quando ela chegou pra gente, isso foi dia 24 de novembro. A primeira ida à emergência foi no dia 29 de outubro, ou seja, já tinha quase um mês de evolução. E pensando nessa linha do tempo da história social dela, talvez ela tivesse até sintoma respiratório antes, mas como ela não estava com a tia, a gente não sabia. Ela tem uma imagem cavitária na radiografia. Ela fez antibiótico terapia de amplo espectro sem melhora clínica e tinha essa história social, de ter frequentado ambientes noturnos, ambientes cheios. Então, o que questionava pra gente? Pode ser tuberculose pulmonar. E pensando em tuberculose, a gente fez mais ou menos 3 coisas ao mesmo tempo.
o PPD, o teste molecular a partir do lavado gástrico e o BAR e o sistema de pontos. No dia 28 de novembro, saiu o PPD dela de 8 milímetros. Pensando nesse PPD, a gente conseguiu colocar ela no sistema de pontos. Então, vamos começar no quadro clínico radiológico. Ela tinha febre e sintomas respiratórios há mais de 2 semanas. Ela tinha radiografia alterada há mais de 2 semanas, né? Inicialmente com um infiltrado, depois com aquela imagem que era até sugestiva de cavitação. Com relação ao contato com tuberculose, apesar dessa história social rica, ela não tinha nenhum contato próximo com tuberculose, então a gente considerou que ela não pontuava. O PPD dela era de 8, então ela pontuava 5 pontos. E o estado nutricional, o peso dela era maior que o percentil 10, então ela também não pontuava. Fazendo a soma, deu 35 pontos, o que é considerado diagnóstico provável, e só a partir daí a gente já poderia tratar essa paciente. Porém, como eu falei, a gente fez tudo meio que ao mesmo tempo. Então, a gente também fez o lavado gástrico dela. Porque o que acontecia era o seguinte, por como a nossa paciente era muito novinha, a gente tinha dificuldade de fazer uma coleta de amostra respiratória, ela tinha dificuldade de escarrar. Então, a gente precisou usar o lavado gástrico como uma ferramenta. E aí, como é feito o lavado gástrico? A gente deixa o paciente de jejum durante 8 horas. No nosso caso, foi de 10 da noite às 6 da manhã. É passada a sonda nasogástrica. É aspirado o conteúdo gástrico. E aí, quanto que se aspira depende da faixa etária, como ela é uma lactente. É de 5 a 10 ml, perdão. É colocado esse conteúdo em um frasco. É injetado depois uma quantidade de soro fisiológico, que também depende da faixa etária. Para a faixa etária dela é 5 ml. E aí, a gente espera 1 minuto e depois aspira o conteúdo máximo do conteúdo gástrico máximo e coloca em outro frasco e retira a sonda. A gente fez isso durante 3 dias. Então, a gente fez no dia 26 de novembro, no dia 27 e no dia 28. Tínhamos 3 amostras. A primeira amostra não é detectado nada no teste molecular, então foram encontrados BAR em 100 campos observados. Na segunda amostra, é detectado traços de Mycobacterium tuberculose, mas justamente por ser traços, a gente não consegue determinar ainda a resistência à rifampicina. Mas também não foram observados BAR em 100 campos observados. Na terceira amostra, no teste molecular, o Mycobacterium tuberculose é detectado e é detectado que não há resistência à rifampicina. Porém, não foram encontrados BAR nos 100 campos observados. Sendo assim, a gente tinha tanto a informação do sistema de pontos, que era diagnóstico provável, quanto a gente tinha o diagnóstico bacteriológico, porque a gente conseguiu com o teste molecular realmente achar a Mycobacterium tuberculose. Então, estava fechado o diagnóstico de tuberculose. Sendo assim, a gente começou o tratamento para ela no dia 29 de novembro com rifampicina, isoniazida e pirazidamida. Como ela é menor de 10 anos, não se usa Tambutol. E esse tratamento vai se estender até os primeiros 2 meses, e aí o restante completo, os outros 4, com rifampicina e isoniazida. Como a gente conseguiu fazer o diagnóstico, a gente conseguiu estabelecer para ela um plano de cuidado. Então, a gente iniciou o tratamento e esperou 48 horas, porque ela tinha aquela história de ter má adesão ao tratamento, porque queria ver se ela tinha alguma reação adversa. Como foi tudo bem, a gente deu alta para ela 48 horas após o início. Notificamos o caso, porque é uma doença de notificação compulsória, e encaminhamos o caso para a clínica da família. Não só para que ela conseguisse dar continuidade no tratamento, né, pegar a medicação, mas também para avaliar os contatos domiciliares. Além disso, marcamos consulta de retorno na pneumopediatria para ela. E aí, justamente porque a gente tem esse retorno para ela, a gente conseguiu ter segmento dessa paciente. Então, ela foi mantendo o segmento no ambulatório e a gente conseguiu ver que ela tem um bom desenvolvimento e ganho de peso. Ela manteve o tratamento da tuberculose com a medicação ofertada pela clínica da família. Além disso, a clínica da família investigou os contactantes domiciliares e aí um dos primos dela teve PPT reator com radiografia de tórax normal e aí foi indicado o tratamento da tuberculose latente. E aí a gente consegue ter essa radiografia dela mais recente, do dia 25 de fevereiro de 2026, com uma melhora evolutiva significativa desde aquela nossa última radiografia. E com esse caso, a gente consegue perceber alguns desafios do diagnóstico da tuberculose nas crianças. Elas são paucibacilares, ou seja, tem menos bacilo por amostra do que os adultos. Elas têm uma clínica pouco específica, então as crianças geralmente já têm muitas infecções respiratórias, o que podem confundir com a clínica da tuberculose. Elas têm dificuldade da coleta de amostra de material respiratório, como foi o caso da nossa paciente, né? Foi o que eu falei, ela era muito pequena para conseguir fazer o exame de escarro.
E aí, por conta disso, a maioria dos diagnósticos em crianças são sem a confirmação bacteriológica, o que a gente consegue fazer por conta do sistema de pontos. Falando um pouquinho mais da ferramenta que a gente usou para fazer o diagnóstico bacteriológico, o GeneXpert é um teste molecular que usa a reação de cadeia de polimerase para identificar a presença dos genes da Mycobacteria tuberculose. Então, basicamente, ele amplia o material genético que tem naquela amostra, o que permite que a gente identifique o gene da tuberculose. Além disso, ele também consegue identificar esse gene RPOB, que é o gene que sugere a resistência à rifampicina. E aí, meio que o filho dele, desenvolvimento mais recente, é o GeneXpert Ultra, que ele consegue detectar menos unidades formadoras de colônia por ml. Então, quando o GeneXpert o original, ele detecta 103 unidades formadoras de colônia por ml, o GeneXpert Ultra detecta 16 unidades formadoras de colônia por ml, o que faz com que aumente a sensibilidade do teste, o que é bom para pacientes HIV positivo e para crianças que são geralmente falcibacilares. E aí, com as considerações finais do nosso trabalho, né? Pensando num geral do caso, a gente viu que o GeneXpert Ultra, ele aumenta a chance de diagnóstico bacteriológico em crianças, o que é muito interessante. Porém, ele não é determinante para o tratamento, justamente porque o sistema de pontos, ele continua sendo uma ferramenta fundamental para a gente chegar ao diagnóstico. E é isso, muito obrigada. Eu queria agradecer a sua PERJ pela oportunidade, agradecer a doutora Alessandra por toda a orientação e agradecer a toda a equipe de pneumopediatria do Hospital Federal dos Servidores. E as referências. Nossa, obrigada, Letícia. Foi ótimo, né? Eu acho que ela conseguiu fazer, né, o resumo do caso e ainda botar as considerações e que bate com o que a gente vê ali na epidemiologia, né? Então, acho interessante. A gente tinha combinado, talvez, de fazer uma reflexão no final, né, das duas apresentações. E assim, achei muito legal. Vou deixar para fazer no final, né? As considerações que eu achei bem legais, assim, do caso que a Letícia trouxe. E agora eu vou chamar a doutora Karina Souza dos Santos, que é do Hospital Municipal Jesus, e orientada pela doutora Adriana Paiva de Mesquita. Olá, Oi, Karina. Isso, tá certinho. oi, tá certinho. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, apesar de você já ter me apresentado, eu sou Karina Souza dos Santos, R2 de Pediatria do Hospital Municipal Jesus. Agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse caso, que foi super enriquecedor para toda a equipe lá do hospital. Continua sendo, porque a gente continua acompanhando esse paciente, né? E vocês vão entender mais para frente porque foi tão enriquecedor. Também gostaria de agradecer a Adriana Mesquita, a Mariana Galho e a Daniela Franco, que foram, né, as nossas orientadoras aí nesse caso, na condução de todo esse processo. Nosso caso clínico é sobre um menino de 8 anos de idade que procura a unidade de pronto atendimento por uma queixa de inchaço no pênis. A mãe relatou que em janeiro de 2026, no final de janeiro, a criança iniciou uma queixa de dor aguda intensa na região da glande do prepúcio, associada à saída de secreção purulenta e hiperemia. Apresentou também um episódio de hematura e um pico febril isolado de 38 graus. Como esse quadro perdurou por uma semana, basicamente, no dia 5 de fevereiro, a mãe procura unidade de pronto atendimento devido, basicamente, a essa alteração da genitália. Porém, durante o exame físico lá na unidade, a mãe também relatou que o paciente apresentava uma tosse seca persistente há mais ou menos 3 dias, e durante a própria avaliação, notou-se também a saída de uma otorreia, uma secreção fétida ali no ouvido esquerdo. Foram realizados, então, exames complementares, teste rápido para painel viral, que no caso veio um resultado de influenza positivo. Então, devido a esse caso, né, de balanopochtite, que era essa infecção ali da genitália, e da presença de otite, foi solicitada uma vaga no hospital pediátrico especializado, no caso, no nosso hospital. Olhando para trás para a história desse paciente, na história gestacional, ele era um paciente que nasceu de parto vaginal, de 40 semanas e 5 dias, 3,125 kg no nascimento, estatura de 47 e Apgar 99. Ele havia um relato, né, de internação prévia aos 4 meses no CTI do nosso próprio hospital, devido a uma sepse de foco pulmonar. Nós conseguimos acessar esse arquivo dessa internação prévia dele e podemos perceber que foi uma internação prolongada, foi uma sepse realmente muito grave. Ele precisou ficar entubado, fez uso de dreno de tórax, antibiótico terapia de
grande espectro. Além disso, sobre as vacinas do paciente. Nós tínhamos dados inconsistentes porque a caderneta de vacinação dele estava danificada. O que nós conseguimos constatar era que ele havia realizado a vacina da BCG e da hepatite B, e os outros dados que nós conseguimos foi com a epidemiologia do nosso hospital, porque conseguimos acessar ali na época da pandemia que começaram a colocar, né, as vacinas no aplicativo do SUS, conseguimos perceber que eles tinham algumas vacinas, mas não conseguimos o relato de todas elas. Na história familiar, esse paciente tinha uma mãe asmática, né, com história prévia de asma, que fazia uso recorrente de terapia inalatória, e com uma história de tuberculose, que ela apresentou em 2023. Nesse momento, é importante ressaltar que, segundo o relato da mãe, ela havia feito um tratamento por 9 meses e a criança havia sido também investigada com PPD e repetiu esse exame do PPD com 8 semanas. Porém, mais uma vez, em contato com a nossa epidemiologia, no SINAM, havia registro de abandono de tratamento aos 4 meses. Então, foi esse dado que nós levamos em consideração. Em relação aos dados paternos, nós não conseguimos nenhum porque a mãe não tinha mais contato com o pai da criança. Sobre a história fisiológica, o nosso paciente fez uso do seio materno até os 4 meses, de maneira exclusiva. Ele tinha um desenvolvimento adequado, mas nos chamava a atenção também uma parte social, porque apesar de ter 8 anos de idade, ele nunca havia frequentado a escola. Então, chega para a gente no próprio dia 5 de fevereiro, na admissão, um paciente de aparência apática. Ele era bem entristecido, chamava bastante atenção, muito introspectivo, pouco interagia com qualquer pessoa da equipe. Ele era hipocorado, assim, de maneira importante, 2 cruzes em 4. Na ectoscopia, havia a presença de uma deformidade em tórax à esquerda, que era referente àquela drenagem da internação dele dos 4 meses de idade no CTI, e havia a presença da cicatriz da BCG. No exame respiratório, poucas alterações, na verdade nenhuma. Ele era eupneico, o murmúrio vesicular era universalmente audível, não tinham ruídos nem sinais de esforço. Na otoscopia, à esquerda havia uma secreção esbranquiçada em conduto auditivo, a membrana timpânica era opaca, mas à direita não havia alterações. Na genitália, uma presença de fimose com edema e peremia em glande, uma grande quantidade de secreção purulenta, testículos tópicos e palpáveis. Ele pesava 22 quilos, encontrava-se no Z-score entre menos 2 e 1. A altura era de 124,5 centímetros, no Z-score entre menos 1 e 0. O IMC era 14, exatamente no Z-score menos 1. Os sinais vitais não tinham nenhuma alteração. Então, de hipótese diagnóstica ali de impressão médica, naquele momento da admissão, nós tínhamos um paciente com bala no post-it, uma otite média aguda e uma pneumonia que foi vista no raio-x, a imagem vem logo a seguir para vocês. Na própria unidade de pronto atendimento, eles haviam iniciado uma amoxicilina com clavulanato, 90 miligramas por quilo. Nós optamos por manter de início. Iniciamos o oseltamivir devido à influenza positivo, a metilprednisolona e o anti-inflamatório não esteroidal, após ele ter sido avaliado pela CIP. Além disso, pedimos de parecer também, parecer da assistente social e da terapia ocupacional e da psicologia, principalmente por conta da história, né, do relato social ali desse paciente nunca ter frequentado o colégio e por conta desse aspecto que chamava bastante atenção, que era o fato dele ser muito introspectivo, interagir muito pouco, principalmente pela idade, ali 8 anos, já é maiorzinho. Pedimos também o parecer da otorrino. A seguir, então, essa era a imagem de tórax da admissão 5 de fevereiro de 2026 desse paciente. Sempre que nós temos casos ali um pouco mais conturbados, complicados, nós sempre discutimos ele com a equipe de radiologia do nosso hospital também. Então, nesse momento, a doutora Tatiana Fazecas, a gente fez contato com ela, que é a chefe de radiologia do serviço, e ela laudou para a gente esse raio-x como um infiltrado alveolar dos lobos superiores, acentuado espessamento de paredes brônquicas, seio costofrênico livre, volume cardíaco normal e alteração estrutural do 8º arco costal esquerdo, que é esse relato ali, né, da drenagem prévia de tórax. Eu coloquei um tracinho aqui, não sei se vocês conseguem ver. Então, também diante do quadro clínico, né, nós optamos por colocá-lo no quadro de pontuação. Tínhamos a história materna ali, tínhamos o paciente permeando por vários sistemas ali, né? Tinha a história da otorreia, tínhamos uma imagem que não era compatível com o exame físico, né? Nem com a história ali de tosse seca, que era a única coisa respiratória que ele tinha. Botamos ele nesse quadro de pontuação. Na primeira coluna,
ele pontuava 0 pontos, pois era um paciente com sintomas há menos de 2 semanas, considerando esse relato de tosse há 3 dias. Como não tínhamos nenhum raio-x prévio para poder comparar, também colocamos ele na segunda coluna com 5 pontos, que era uma condensação ou infiltrado de qualquer tipo por menos de 2 semanas. Na terceira coluna, ele pontuou 10 pontos, porque tinha contato com tuberculose nos últimos 2 anos. E, adiantando para vocês, ele veio com PPD de 9 milímetros, então pontuou 5 pontos. E no final, o estado nutricional dele, apesar de ser um paciente desnutrido, não era um desnutrido grave, então pontuou 0 pontos. No total, 20 pontos, o que fez com que a gente prosseguisse a nossa investigação. Então, na internação, como eu já havia adiantado, nós, logo ali de início, coletamos um PPD, que veio com resultado de 9 milímetros, fizemos um raio-x de tórax da mãe, que veio sem alterações, e optamos pelo lavado gástrico, porque o paciente não tinha escarro, nós não conseguimos, né, realizar o escarro dele naquele momento, ele não tinha secreção para isso. Coletamos 2 amostras, em que foram realizadas baciloscopia, TRMTB e cultura, e vieram com resultado de amostra de lavado gástrico, com Mycobacterium tuberculosis detectável e sensível à rifampicina, BAR positivo, cultura positiva com teste de sensibilidade para estrepto, isoniazida, rifampicina e etambutol. Também optamos por coletar sorologias, principalmente por conta da história social. Naquele momento inicial, nós também pensamos uma hipótese de abuso, né? Porque realmente chamava muita atenção ali a história do paciente. Realizamos o TORCH e o anti-HIV, ambos vieram com resultados negativos. Então, ali, depois de 1 semana desse paciente com a gente, fazendo uso das medicações, ele apresentou uma melhora super importante do estado geral. Era um paciente que interagia com a gente, conversava, estava participando das atividades escolares do hospital, melhorou bastante da queixa ali da balanopoxite, foi avaliado novamente pela CIP, depois de ter completado o anti-inflamatório e ficou, né, para uma cirurgia eletiva. Mas ele mantinha uma otorreia importante e a queixa respiratória, de fato, essa tosse não foi apresentada, não teve mais episódios de febre. Nós optamos, então, por repetir esse raio-x depois que saíram os resultados ali, né, da cultura, do lavado, que foi por volta do dia 12, e também quando ele já fazia mais ou menos 1 semana de tratamento conosco. Mais uma vez, discutimos o raio-x com a doutora Tatiana e persistia ali o aspecto infiltrado nos ápices pulmonares e na base do hemitórax direito. Também conseguimos, né, o parecer com a otorrino, que é a doutora Irene, que é a nossa parecerista lá do Jesus. E aí foi a parte mais esclarecedora, ou melhor, desafiadora para a gente na enfermaria. Quando conseguimos visualizar de maneira melhor ali a membrana timpânica, havia ainda uma presença de secreção, mas era em menor quantidade. Nós notamos a presença de 2 perfurações, em que eu identifiquei com essas 2 setas aqui, a mesma imagem à direita, mas essa está menos nítida. E aí, em conversa com ela, vendo todo esse quadro clínico ali, nós percebemos que a presença de 2 perfurações, a ausência de melhora com antibiótico-terapia convencional, a história de queixa ali que não melhora, né? Essa otorreia persistente. Aventamos a hipótese dessa otite estar relacionada à tuberculose. O melhor exame para né, poder verificar isso seria fazer uma lavagem em centro cirúrgico, coletar essa secreção e enviar para o laboratório. Mas naquele momento nós não tínhamos esse recurso disponível. Precisa de um aparelho específico, o hospital não tinha isso. De qualquer maneira, sabendo que não era o melhor teste, o mais sensível possível, mas não querendo deixar, né, de realizar um exame ali com possível diagnóstico, nós optamos por coletar um swab da região e fizemos com ele, né, com essa secreção, um TRM-TB e uma cultura, mas ambos vieram com resultado negativo. Então, depois de ter instituído o esquema de rifampicina, isoniazida e pirazinamida, depois de 1 semana ali, nós iniciamos o esquema no dia 12 de fevereiro. Esse paciente não apresentou nenhum tipo de reação adversa desde o início. Pelo contrário, né, ele mantinha ali uma melhora importante do estado geral. Foi de alta no dia 20 de fevereiro, pesando 24 quilos, então ganhou 2 quilos somente ali durante a internação. Ele foi com uma programação de acompanhamento ambulatorial para o ambulatório de pneumologia, para o nosso ambulatório de segmento, que é o ambulatório que nós temos no Jesus, justamente para conseguir acompanhar de perto esses casos que são mais dramáticos, cheios, né, de coisas sociais, da própria história clínica. Foi com um resumo, né, explicando para a clínica da família todo o quadro ali envolvido.
Foi programada também para esse paciente uma investigação imunológica de Renato da imunidade, principalmente relacionado ao quadro atual, né, que tinha concomitante vários sistemas, bem como relacionado à história da sepse aos 4 meses. Foi encaminhado para para programação da cirurgia de fimose e seguiu na alta no acompanhamento com o otorrino. No acompanhamento com o otorrino, ela conseguiu enviar para a gente essa imagem, né, já foi ambulatorial. E o que eu acho muito legal de relatar, e é o que a gente continua aqui estudando, investigando, é que durante o exame, né, já na alta, ela notou em conversa com a mãe que quando ela fez uso de uma solução otológica, o paciente referiu que sentiu o gosto dessa solução. O que foi mais um dado para a gente de que essa otite não é aguda, né? É uma otite crônica ali. E ele também relatou, apesar da mãe nunca ter dito isso para a gente ali na enfermaria, mesmo a gente perguntando várias vezes, que a mãe fez uso de Cerumin por diversas vezes, porque ela falou que de vez em quando ele apresentava uma quantidade de cera muito grande. E ele sempre sentiu o gosto do Cerumin. Então, esse foi mais um dado, depois em conversa com o otorrino, que fez a gente perceber, né, que essa otite pode sim ainda estar relacionada à história da tuberculose, ser uma otite crônica, que é algo muito raro, e aí daqui a pouco, né, a Adriana vai falar um pouco sobre isso também. E eu acho que foi muito enriquecedor para a gente toda essa história, continua sendo. E agora, nos próximos slides, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, gente, o que a gente quis chamar a atenção, né, diante de um caso tão rico, né, e de uma apresentação tão diversa, que um menino entra, né, com um quadro de uma infecção peniana, né, uma balanopostite, e aí, dentro desse contexto, a gente descobre outras doenças, né, inclusive a influenza, que a gente foi um motivo da internação. Ele não tinha CIRAG, mas ele tinha uma infecção por influenza aliada a uma infecção peniana aguda, e com essa oportuna internação, ele também apresentava essa otorreia crônica. Então, assim, uma história de contato positiva, um diagnóstico final de tuberculose ativa, que, se aliada, associada a uma infecção viral como H1N1, pode aumentar a chance dele apresentar a síndrome respiratória aguda grave. Então, esse menino teve muita sorte de ter esse reconhecimento para internar e investigar, e a gente conseguir chegar ao diagnóstico da tuberculose pulmonar e desconfiar que essa otorreia dele, que em princípio a gente interpretou como uma otite média aguda, né, na verdade poderia fazer parte já de um quadro mais crônico que ainda não havia se complicado. Então, a tuberculose otológica é uma forma rara de tuberculose. Na verdade, ela na infância, ela corresponde a menos de 1% dos casos de tuberculose. E aí, como a Ana Paula chamou a atenção, né, esse menino está dentro da faixa etária que engloba os 5 a 8 anos, né, onde a gente percebe aquela prevalência aumentada da tuberculose, da forma extrapulmonar. E aí, na verdade, foi importante a gente. Pode voltar o slide? Na verdade, foi importante a gente manter essa investigação, e aí, né, só para complementar a Karina, o resultado da cultura foi posterior, porque a cultura ela é um exame que a gente sabe que é demorado, né, leva para nossa, para a gente Sim. conseguir isolar, a gente demora de 30 a 40 dias, mas o TRM-TB, né, nesse lavado gástrico foi fundamental para a gente, e chamar a atenção de uma otorreia fétida, né, indolor, né, com múltiplas perfurações de ouvido, né, para a gente pensar numa forma de apresentação otológica da tuberculose. Então, assim, diante disso, ele não tinha complicações de mastoide, então por isso a gente vai pensar se vai investigar ele mais profundamente do ponto de vista de imagem dessa região, né? E a otorrino também provavelmente vai aprofundar a investigação
audiométrica dele, né, para poder avaliar a hipoacusia, mas ele, em princípio, ele tinha uma audição conservada, e ele também é uma forma de apresentação de tuberculose que também pode evoluir mais gravemente com paralisia facial, tá? Então, é muito interessante a gente chamar atenção pela raridade. E um outro ponto que também nos chamou a atenção foi a apresentação grave de infecção mais jovem que ele teve. Ele teve uma sepsis, e por isso que a gente também pensou em investigar os erros inatos da imunidade, né? Em princípio, como a Ana Paula bem comentou, toda criança com tuberculose precisa ter o anti-HIV solicitado, né? Mesmo na forma de teste rápido, mas a gente estava diante de um menino que tinha uma tuberculose já documentada e que havia feito uma infecção grave posteriormente. Então, a gente investigou inicialmente com as imunoglobulinas e íamos seguir no ambulatório com a citometria de fluxo para complementar, e depois, se isso não fosse elucidado, a gente investigar para distúrbio de fagócito. Então, assim, fica aí um caso bem interessante de tuberculose na infância e que a Karina apresentou de forma brilhante. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem, obrigada a todas, né, pela A Alessandra apresentação. tem que comentar a parte dela agora. Isso, Vou fechar obrigada minha pela câmera. apresentação. Tá ótimo. Obrigada pela apresentação, né? Acho que a Alessandra pode comentar um pouco sobre a apresentação da Letícia, e depois a gente tenta fazer umas considerações, e quem tiver dúvidas ou quiser fazer alguma pergunta, pode colocar no chat ou depois levantar a mão, que a gente vai abrindo para vocês perguntarem, tá bom? Bom, pessoal, boa noite. Então, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Nunes, sou pediatra lá do Hospital dos Servidores. Primeiro, eu queria parabenizar a Letícia pela apresentação, foi muito legal, a gente estudou, trabalhou na apresentação, ficou ótimo, tá? Queria agradecer também as minhas parceiras de hospital, que foram fundamentais nesse caso. Eu estava de férias nesse período e, como sempre, atuaram de forma brilhante, Cláudia, Glória e Clarissa. Né? E dizer, assim, a gente trouxe esse caso, porque foi um caso que já no início, na chegada do hospital, já levou um burburinho, né? Porque quando chegou, a gente já desconfiou que pudesse ter uma etiologia, a tuberculose poderia ser a causa, e os residentes ficaram, não, a Letícia lembra disso, mas será a tuberculose? E aí, quando a gente mostra no caso, né, foi exatamente todo esse raciocínio diagnóstico que a gente teve ao longo da internação da criança. E o que eu queria deixar de mensagem aqui é que, primeiro, sistema de pontuação é a principal forma de diagnosticar tuberculose na criança com menos de 10 anos, tá? Ali, se a gente não tivesse o TRM positivo ultra, não íamos tratar, não, nós íamos tratar, porque ela pontuava 35, tá? E a gente já tinha essa suspeita frente a toda a evolução clínica. Então, você inicia o tratamento e acompanha o paciente, tá? Porém, quando a gente dispõe desse recurso, é um recurso que pode nos ajudar de forma substancial, principalmente na questão da identificação de resistência, né? Então, se a gente trabalha num lugar que tem a possibilidade de fazer, a gente deve investir nisso numa criança nessa faixa etária com a coleta, no caso do lavado gástrico, que é um material, né, que a gente considera ali de fazer no hospital, tá? Existem outras amostras que a gente poderia usar, mas nesse caso a gente optou por colher o lavado gástrico. E o interessante do resultado dos exames é que nós temos 3 exames, cada um com resultado diferente, né? Então, a importância da gente coletar mais de uma amostra e valorizar, falar um pouquinho de que se fosse negativo, nós de qualquer forma iríamos iniciar o tratamento. O traço na criança já nos autoriza a considerar ele como um diagnóstico bacteriológico positivo, e o fato de estar escrito resistência bacteriana à rifampicina identificada, é o que a Letícia falou, porque a gente não consegue fazer o exame da resistência nesse material, porque são muito poucos, é pouco DNA. Então, a gente não consegue testar o gene da resistência, não quer dizer que tem resistência. E, por outro lado, o terceiro exame, a gente tem um exame positivo com o teste de resistência negativo, tá? E essa criança evoluiu bem, né, a nível ambulatorial, Clarissa seguiu acompanhando ela, ainda acompanha,
E é isso, era basicamente isso que eu queria falar. Ressaltar a importância do sistema de pontuação do Ministério da Saúde, porém, dizendo que quando a gente dispõe do recurso, a gente deve utilizá-lo, que ele pode nos ajudar, tá? É isso que eu queria falar, as considerações que eu queria. E agora eu acho que quem tiver perguntas, enfim, se alguém tiver algum comentário para fazer relacionado aos casos, eu acho que foram casos muito ricos. Parabéns, Adriana, também. Pela apresentação à residente, também achei muito legal, tá, Karina? E abrir para as perguntas que eu acho que pode enriquecer aí nossa conversa aqui. No chat, por enquanto, não teve nenhuma, mas vocês podem fazer ou levantar aqui, né, a mãozinha para poder pedir para fazer alguma pergunta. Eu queria só fazer umas considerações também, que assim, que eu acho muito interessante. É, quando a gente fala de tuberculose na atenção primária ou na rede hospitalar, a gente fala muito da busca, né? Quando eu falo aquilo que quando a gente tem os casos estão diminuindo, será que eles estão diminuindo mesmo? Ou a gente que não está buscando de fato o diagnóstico nessa faixa etária, ou vai fazer um diagnóstico muito tardio, né? E aí você vê que sim, os dois casos levam nessa questão de busca ativa, mesmo quando a gente fala de busca e num atendimento hospitalar, né? Porque de fato, né, o caso, né, que a Karina e a Adriana trouxeram nunca ia pensar em tuberculose no primeiro momento, porque a queixa não tinha nada, né, relacionado a essa questão. Se não há uma sensibilidade de que tinha essa tosse, de que colheu material, que tinha influenza, talvez ele nem fosse internado de fato, né, e que tinha essa otorreia, né? Eu acho que a otorreia e a questão da influenza fizeram com que internassem a criança e daí foi feita essa investigação. Eu acho que vale ressaltar, apesar da prevalência ser baixa, a gente não pode deixar de investigar a tuberculose, né? Principalmente dentro da capital, onde a gente se encontra, em que a incidência é muito alta, né? A gente tem uma taxa de incidência acima de 100 casos para cada 100 mil habitantes, a gente não pode deixar de pensar de tuberculose também na faixa etária pediátrica, né? Eu acho que isso é um alerta para quem está em emergência, para quem está em atendimento ambulatorial, né? A gente está sempre lembrando. E gostei de ver, apesar de todas as dificuldades da PS, mas do desfecho compartilhado com a PS depois, que é a Atenção Primária em Saúde, né? Do tratamento compartilhado e, de fato, com a avaliação dos outros contactantes, né, e com o segmento, porque eu acho que isso ainda é, de fato, uma grande fragilidade dos nossos sistemas, a interação entre rede hospitalar e rede de atenção primária, mas eu acho que a gente tem tentado, né, ao longo do período, diminuir essa distância, né, para a gente ter um trabalho mais compartilhado. Então, eu acho que são duas falas que eu queria colocar, e assim, foram brilhantes as apresentações das meninas, adorei falar do Dinexper, assim, né, o quanto que esse exame hoje, você vê. Claro, que foi o que a Alessandra falou, assim, mesmo negativo, a gente iniciaria o tratamento, mas a Isso. chance de você ter uma confirmação daquele diagnóstico, né, é muito bom, realmente, do ponto de vista Isso de no, entendimento, né? isso lá no hospital causou uma certa comoção. Todo mundo, não, como se, né? Precisar, gente, não Não precisa ter precisa, o exame positivo. A gente já estava falando desde que a criança chegou, a gente botou na tabela. Mas, sabe, é como se as pessoas tivessem, né? Oh, nossa, aquela coisa. E é isso, né? Se a gente dispõe da ferramenta, a gente pode utilizar. Mas, de novo, não é necessário ter essa confirmação bacteriológica para o diagnóstico de tuberculose na infância. E prestar atenção, né, gente? Prestar atenção no grau de nutrição da criança, na dissociação clínico-radiológica, né? Isso é fundamental, até para aplicar. Então, assim, a gente tem que ser a chata mesmo da enfermaria para colocar a criança no gráfico, para tentar ter essas percepções, porque dessa maneira a gente, de forma objetiva, olhar a cicatriz do BCG, né? Esses detalhes que vão fechando esse quebra-cabeça de uma doença que se esconde da gente, né? De uma bactéria que se esconde e que muitas vezes deixa a gente com, né, E a se a baba de gente não molho, pensar, a né? gente não faz diagnóstico. A Isso. gente Isso brinca é lá uma no mensagem que Jesus tem que ficar aqui. pensar tuberculosamente, né? A Daniela e a É Mariana isso. estão aqui, né? E aí, assim, me ajudaram bastante também, a gente quer agradecer. E, assim,
pensar tuberculosamente, perguntar a parte epidemiológica, está diante de uma imagem persistente, ou então uma imagem exagerada em uma clínica pequena, né, e avaliar o grau de nutrição. Puxando a sardinha para o meu lado da parte da imuno, sempre pensar a imunidade quando você tem uma doença oportunista, né? Então é importantíssimo ficar esse recado. Porque a gente mesmo no nosso grupo da Pneumo está se perguntando por que está chegando pouco. A Rafa Baroni, que não está aqui, mas a gente sabe que ela está aqui, né, Ana? Por que não está chegando a tuberculose É. resistente lá no IPP para vocês? Né? A gente vai ter que tirar essa dúvida, né? Esclarecer esse problema. E o que a Ana falou, esse levantamento que ela fez foi brilhante, e essa rede, né? A gente agora tem a deshospitalização que nos ajuda a manter essa comunicação um pouco melhor com a atenção primária, porque a gente tem o que é o antigo abandono, né? A gente tem, e assim, isso aumenta a vulnerabilidade de óbito, né? Sim. Enfim, uma série de situações que a gente ficaria aqui discutindo por alguns minutos a mais. Mas eu acho que Tem, valeu muito, muito. temos duas pessoas que levantaram aqui a mão Opa. e teve uma pergunta também no chat em que perguntaram se a autorreativa, nesse caso, aumentaria o risco de transmissão da doença. Entendo Não, que talvez a transmissão ali na enfermaria. não. Tá, a Adriana respondeu. E agora tem a Ana e depois a Clarissa. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Ai, Ana, é você! Que Sou bom! eu, adorei. Estou aqui, penetra. Obrigada, gente, agradeço a Analice que botou lá no grupo o convite para estar aqui. Achei lindo o nome, Clube do Pulmão. Botei até as minhas estrelinhas aqui atrás, estou no clima de missão lunar. Bom, para quem não me conhece, desculpa, eu não sou pediatra, gente. Costumava ser antigamente infectologista. Eu acho que hoje a gente trabalha muito mais com tuberculose, né? E agora a Ana e outros colegas que estão aqui no grupo também estão participando desse estudo, né? Que eu estou coordenando de tuberculose em criança e adolescente. Então, assim, é muito legal estar junto com vocês, com a Ana. Então, assim, rapidamente, queria perguntar uma coisa, fazer duas perguntas para a Ana, em relação aos números que você mostrou, Ana. Você mostrou assim, uma redução de casos, você justamente questionou se isso é real ou representa uma taxa menor de identificação. Então, eu queria te perguntar se você tem os dados em relação a como está a investigação de contatos no município do Rio, né? E se você teve todo um movimento, inclusive com projetos, né, como o da ANET, de tratamento preventivo, se você acha que isso pode ter, como é que está a cobertura de tratamento preventivo, né, para crianças, e se isso pode já estar se refletindo em alguma redução de casos. Não sei, é uma pergunta talvez difícil. E vou emendar logo com a pergunta que eu queria perguntar à Letícia, né, sobre o primeiro caso. Eu achei muito interessante o fato dessa criança pequena, né, já apresentar a lesão escavada, né? Ela tinha, inclusive na primeira radiografia, ela já aparecia, né? Que não é comum, mas assim, isso pode acontecer, né? Então, assim, não descartar. Eu acho que foi muito importante o fato dessa dissociação, né? Numa pneumonia necrotizante é um quadro muito mais grave do que na tuberculose. E aí eu perguntaria a vocês, primeiro, se foi feita a cultura, porque eu acho que aqui concordo com a Alessandra, né? Acho que o professor Clemo que estava aqui, né? Que também, assim, se a gente tem esse score, a gente deve muito a ele. Mas, assim, aí eu também falo do meu lado de infectologista, a gente sempre procurar o bicho, né? Então, assim, eu queria... A gente tem agora o recurso do teste molecular, que é mais sensível. Então, assim, queria saber se vocês fizeram cultura até para a gente poder ter um antibiograma mais completo, né? Claro que o teste para rifampicina já é muito importante. E pensar também, assim, eu talvez, claro que a clínica é mais importante, mas pensar, porque essa criança ficou pouco tempo internada, né? E na possibilidade, por exemplo, de associar o etambutol no caso de você não ter um antibiograma, pensando na possibilidade de uma resistência de isoniazida, que é até mais comum do que a rifampicina. Se você chegar a discutir isso, uma indicação poderia ser até em menores de 10 anos, se tivesse um quadro mais grave. Então, assim, só perguntar um pouquinho em relação à gestão de uma cultura antibiograma, porque se lembrar, né, a gente pedir também a cultura nesses casos. Pronto. Obrigada e parabéns a vocês, foi ótimo, adorei.
Ana, e, assim, realmente a gente teve uma melhoria na avaliação de contato com o início, né, do trabalho do Expand TPT, que foi um trabalho multicêntrico, foi feito em várias unidades de saúde do município, mas ele não tem se sustentado muito bem. A gente tem tentado trabalhar de novo com a questão da avaliação de contato, ele chegou a 60 e poucos por cento, mas não tem se sustentado agora, no ano de 2025. E isso também fez crescer o número realmente de tratamentos preventivos, principalmente para contatos, isso realmente aumentou bastante. Mas não sei se chega a ser um aumento tão expressivo na faixa etária pediátrica, do ponto de vista de dizer que isso efetivamente é que tem provocado essa diminuição do número de casos. Mas é algo que a gente possa avaliar melhor, até foi uma ideia aqui que eu não tinha pensado. Talvez a gente avaliar, né, o percentual. Eu não vou conseguir avaliar o percentual de contatos avaliados entre essa faixa etária, mas consigo avaliar o número de tratamentos preventivos dentro da faixa etária de menor de 15 anos, para tentar entender, né, como contato, se realmente teve um aumento tão expressivo assim que justifica essa diminuição de número de casos. Mas é uma ideia, já fica aí uma outra questão para a gente pensar e avaliar. E aí vou passar para a Letícia, né? Eu posso responder. Em Alessandra. relação ao uso do etambutol, não, a gente não chegou a pensar em usar, porque a criança clinicamente ela não tinha uma gravidade maior, e a gente iniciou o tratamento protocolar e houve uma resposta clínica boa. A criança fez a cultura e foi negativa, tá? A gente não conseguiu isolar pela cultura, foi só o teste rápido molecular mesmo, tá? Obrigada. Tá fechado, Ana, você. Tinha mais uma pessoa com a mão levantada que agora eu esqueci. Acho que é a Clarissa. É a Clarissa, Clarissa. isso. E o Clímax está aí ainda, viu, Ana? Aí, só tem que falar, então. Clarissa? Será que ela caiu? Não sei. Eu não estou vendo mais. Pode então ser, mas a Ana. Ela caiu e não conseguiu voltar também. Não, eu queria até, já que a Ana falou, e eu acho que gostaria mesmo que o Clemas comentasse, que na verdade no segundo caso, no primeiro vocês já comentaram, chama muita atenção o fato, né, do aparecimento de uma lesão escavada numa criança tão pequena, que não é o comum da gente ver, mas acontece, né? Aliás, tuberculose, tudo acontece, mas que o Clemas comentasse assim, porque a impressão que dá naquele segundo caso, acho que o sistema de pontuação foi aplicado de forma totalmente correta, porque a história que era trazida era de 3 dias, então foi feito, mas se aquela imagem radiológica, de certa forma, não era sugestiva, e junto com esse fator social, né, de uma criança de 8 anos que não tinha frequentado escola e tudo, se de repente isso não foi, na verdade, um problema só de erro de informação. Sim. A gente acha que pode ter havido aí muita falta de informação, Analice, e que atrasou esse diagnóstico, principalmente desse quadro otológico. Lembra que está podendo falar, comentar? Não, estou assim, antes de mais nada, eu queria cumprimentar todas as apresentações, né, e os comentários da Ana, da Lê, das duas Anas, aliás, melhor dizendo, da Adriana e das duas, da Letícia e da Karina. Acho que foi muito completa a sessão, né? Não teria nada a acrescentar, só dar os parabéns. Vários aspectos foram discutidos. E o que você comentou a respeito da imagem, né? Da escavação é, de fato, incomum, mas a gente sabe que pode, de fato, ter a caverna primária, né? Que é aquela caverna que não tem paredes próprias, ela é decorrente exclusivamente de um processo inflamatório que se abre na árvore brônquica e pode escavar. Eu não consegui ver com nitidez, não, porque a imagem, assim, pela tela ficou um pouco prejudicada. Na segunda, me parece que essa imagem já tinha fechado, né? Já tinha até uma telectasia ali na região do terço médio, terço superior direito, né? Mas é interessante e, de fato, essa questão da tuberculose
pouco sintomática ou assintomática, ou outro nome que você queira dar, de fato, às vezes é isso mesmo que a própria Adriana chama atenção. É um viés de formação. É isso? Muitas vezes a mãe não tem condições de avaliar aquilo, tem outros filhos, tem um monte de problema, a criança também pode não ser queixosa e vai passando, né? Mas, porque é uma otite com aquelas características de supuração, fica difícil mesmo imaginar que tenha sido um quadro agudo. Mas é isso, muitas vezes essa questão da tuberculose assintomática é questão de uma informação pouco precisa, seja da suspeição médica, seja mesmo da família, né? Que não faz um reconhecimento do quadro da criança. Você quer acrescentar, Fátima? Não, é isso. Eu queria falar isso aí, Tati. Tá. Eu acho que essa questão da informação é muito importante. A gente está ouvindo muito falar em tuberculose subclínica, em tuberculose aqui que evolui agudo. Às vezes a virose, a pneumonia aguda, ela acaba sendo que chama atenção para um quadro que já está rolando e que está passando despercebido. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais quando a gente está mostrando os casos para os residentes, que, né, eu acho que essa informação passa. E outra coisa também que eu queria pontuar, vocês foram ótimas, não tem nada mais para acrescentar. Eu acho que a atenção primária está conseguindo abraçar a tuberculose no nosso município, no nosso estado, de uma certa forma, porque isso que vocês comentaram, a Clarissa está aqui, ela sabe, a gente também está vendo em Niterói, né? Poucos casos graves, poucas referências para o hospital universitário, para serviços de referência. E eu acho que isso é uma coisa positiva por um lado. Se não estiver passando os casos, que eu espero que não esteja, né, Ana Paula? Eu acho que a atenção primária, como é o objetivo de qualquer programa, né, de controle de tuberculose no mundo, está conseguindo abraçar e dar conta da grande maioria dos casos de tuberculose. É isso. É isso aí, muito bom. Parabéns. Obrigada. Teve uma última pergunta aqui que eu acho que é muito legal, assim, acho que a Adriana e a Alessandra podem falar, né? Posso iniciar tratamento a partir do sistema de pontuação acima de 25 ou 30 pontos? Recomendação é investigar, né? Um Então, pouquinho melhor. A pontuação é acima de 35, né? Que está lá para, de fato, a gente Sim. caracterizar, né? Mas você pode... Mas exatamente. pode, Mas você quer falar? depende melhor da professor. epidemiologia, Depende né, da depende clínica, de várias de situações. alguns. Mas aí Isso eu aí. botei porque acho que o Clêmax está aqui, né? Pode, né, a Adriana, a Alessandra e o Não, Clêmax exato. ajudar, né? O que está no manual de normas, né, já há bastante tempo é isso, porque o quadro de pontuação ele é estabelecido para tuberculose pulmonar, né? Isso Então, aí. nesse caso, evidentemente que ele tinha uma imagem radiológica e tal, mas era uma tuberculose disseminada, né? Tinha lesão em vários segmentos, vários órgãos e tudo. Então, o desempenho do quadro do sistema de pontuação não foi suficiente, né? Até seria, se a gente considerar que uma imagem daquela, com pouca clínica, né, num quadro tão florido, ajudava, mas concordo que, como ele não foi suficiente, a conduta foi perfeita, quer dizer, continua investigando, né? Se você tem uma suspeita clínica e não teve uma pontuação suficiente, o certo é continuar na investigação, né? É Porque claro, né, professor, que se você não tem recursos ou você está num local que Isso. você, né, Isso Fátima, aí. que você não tenha recursos, né, e está diante de uma suspeita de algo até disseminado, né, é óbvio que a gente não vai esperar tanto tempo assim. A gente está falando de uma criança que foi para um centro de referência, um dos do Rio de Janeiro. Exatamente. Então, né, é diferente o olhar. Eu acho que tem a ver também, né, se o senhor concorda, vocês concordam comigo, que tem esse viés aí, essa questão de você estar num local onde você pode ter o tempo e o recurso para a investigação e você não ter esse recurso.
né? É verdade. Mas isso, até o que você está comentando, vamos dizer assim, ratifica o propósito do sistema de pontuação, não é isso? Sim, Que ele é sim, voltado basicamente para a perfeito, atenção primária. Então, se na atenção perfeito. primária ele tem 25 pontos, manda para o hospital, que é possível que foi isso que eles tenham feito, né? Ficaram meio com dúvida, naturalmente, o quadro muito complexo e tal, e internou, quer dizer, foi para o terceiro nível, porque o propósito justamente desse sistema é que possa ajudar na atenção básica, na atenção primária. Sim. Então, você confirmou que, do ponto de vista da atenção hospitalar, a gente tem que lançar mão de outros recursos, como vocês fizeram muito bem, né? Eu acho que do ponto de vista de residente, a gente ficou muito ansioso quando a gente colocou no quadro de pontuação e não deu a pontuação. Eu fiquei super frustrada. Eu fiquei, mas eu tenho certeza que é. E aí a gente teve que ser um pouco mais paciente. E foi legal ver, né, o curso, mas às vezes dá uma frustração quando não pontua logo para É resolver. bom, né? Eles estão ansiosos. É. Muito bom. Mas é isso, é porque tinha muita manifestação além do pulmão, né? E aí isso torna a coisa mais Não, e o complexa, né? risco, né, Pode ser. de uma infecção Exatamente. por influenza, né, do desfecho ser catastrófico, né? Deve ter uma imunodeficiência essa criança, né? Provavelmente. Está Olha, investigando. salivando aqui Ela para a falou, investigação. eu sei, É. você falou. É isso aí. É isso. Muito legal. Que bom que vocês Então, gostaram. muito. Posso fazer Estamos felizes. uma pergunta? Me lembrei. É. Não sei como é que está o tempo, hein, Ana? Você fala aí. Hein? Não, Tá. Não, é só em relação, eu vi que nos dois casos foi feito o lavado gástrico, né? Vocês não têm à disposição, têm experiência em fazer o escarro induzido em criança, porque isso também é um recurso válido, não difícil. Eu acho que vários Pergunta centros aqui excelente. tiveram, né, adquirir experiência, né, até a partir do estudo do TBPED. Eu gostaria de saber de vocês. A Então, no gente lá nosso nos caso, servidores até tem possibilidade de fazer, mas a criança era bem pequena também, aí a gente acaba optando por fazer o lavado. Normalmente nessa faixa etária a gente acaba, eu sei que tem, pode fazer em criança menor, mas lá a gente acaba colhendo o lavado mesmo. Até certo. fezes também, a gente já tem alguns casos que Uhum. fazem lá também, mas nessa criança específica a gente escolheu o lavado e não fizemos o escarro induzido, não. E a nossa criança teria uma faixa etária totalmente factível de fazer o escarro induzido, mas não foi feito até pela condição de saúde mental dela. Foi difícil. Entendi. Mas não, deve Mas sair, uma né? Deve... pergunta, doutora Ana, perfeitamente é o exame pré-lavado, Chama né? de Ana, tá? Colher Pelo amor de lavado, Deus, Adriana. Estou colher chamando de lavado, Adriana. colher lavado em criança grande a gente não gosta muito. Isso a gente já aprendeu com a Solange Davi, lá no Jesus. Mas, infelizmente, a gente precisou fazer. Deve estar para ser já os resultados do TBPED, né? E a experiência foi muito boa com os carros induzidos, né? Até o risco de complicações, o medo do broncoespasmo, né? O de sangramento, tudo. E principalmente criança pequena, né? Porque é mais difícil. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente pensar, né? Não é caro também o nebulizador, né? Ultrassônico. Enfim, fica aí Eu acho que isso a lembrança. foi realmente um legado que o TBPED deixou, no sentido de que a gente conseguiu realmente introduzir, né, essa metodologia e realmente eu sei, até foi o TCC da Raquel, né, o professor Clemo que estava na banca e tudo, e o que a gente viu é que, sem dúvida, o sistema de pontuação continua sendo o nosso carro-chefe. Mas eu acho que principalmente essas crianças de maior idade, que na verdade ou têm dificuldade de escarrar, ou então tem assim, técnica, ou então tem pouca secreção mesmo, nesses casos, aí no trabalho da Raquel se mostrou que você pode ter um pouco de diagnóstico a mais usando o escarro induzido. Então, eu acho que não foram tantos casos assim, eu acho que tem que ser ampliado o trabalho, sem dúvida, até para a gente ver, testar mais a população mais jovem, para ver como é que fica, mas é uma técnica que eu acho que veio para ficar, realmente. Concordo. Ai, que bom. O exame que se tinha Agradecer a muito. todos, né? Oi, doutor Carlos.
Não. Nada não. Obrigado, só isso. Desculpa, cortei. Não, tá bom. Eu acho que não teve mais nenhuma pergunta no chat. Não sei se a Analice quer fazer o encerramento. Gostaria que cada um, né, a Ana, a Lê e a Adriana, fizessem uma consideração final para a gente encerrar. Da minha consideração, eu acho que foi aquilo que eu falei, assim, a gente tentar sempre pensar em tuberculose, né? Que a gente fala nessa coisa de só pensar quando tem um quadro mais grave. Eu acho que isso, que para a gente, como pediatra, também sensibiliza muito. A gente precisa pensar desde o início. E fazer essa interface, apesar de ter muita. Nós, da pneumopediatria, viemos muito mais da parte de referências hospitalares, né, e não de referências ambulatoriais ou de atenção primária. Mas da gente tentar ao máximo possível fazer essa rede acontecer e funcionar, né? Eu acho que não é fácil, mas a ideia, assim, é que a gente consiga fazer a rede tanto de atenção primária, a rede de referência secundária e as terciárias e quaternárias funcionarem de uma forma de que o paciente possa realmente dar continuidade ao seu tratamento e tentar fazer cada vez mais o diagnóstico mais precoce. Em relação a minhas considerações finais, primeiro, que para a gente diagnosticar tuberculose, a gente tem que pensar em tuberculose. Isso é uma coisa muito importante na prática clínica do pediatra geral e do pneumopediatra, né? Para a gente conseguir diagnosticar, a gente tem que pensar. Sistema de pontuação continua sendo a principal ferramenta que a gente usa para diagnóstico, mas existem métodos moleculares modernos, que mais novos, que podem nos ajudar, se a gente estiver disponível. Essas são as minhas considerações finais. Então, uma boa anamnese, um bom exame físico, uma boa história epidemiológica, pensar tuberculosamente e sempre que pegar algumas formas mais atípicas de tuberculose, nunca deixar de investigar a imunidade. Sempre percorrer esse cenário entre a pneumologia e a imunologia, que aí vai dar uma fórmula de sucesso. E essa questão dessa rede, a gente está vivendo isso lá no Jesus, realmente com bastante melhora da comunicação entre a atenção primária e isso facilita a nossa deshospitalização, isso desincha a rede hospitalar para o tratamento da tuberculose, só que assim, a gente realmente precisa de um treinamento em rede contínua, uma educação continuada, porque é uma coisa que a Ana Paula tem tentado fazer bastante, e a gente acaba vendo que isso vai trazendo os frutos, né? É isso mesmo que a gente comentou a apresentação toda. É isso. E agradecer a oportunidade. Clemax, Fátima, querem fazer algum comentário? Não? Obrigado, só os parabéns mesmo. Não, eu gostaria de agradecer a todos. Eu realmente até lamento que a Rafa Baroni, né, ela até me avisou que ela está no evento familiar no mesmo horário, e a gente sabe que às vezes a gente não consegue, né, estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas que tem sido uma pessoa incansável lá na luta, né, e que a gente que fica também sempre esse alerta de a gente espera realmente que a rede esteja dando conta, mas que a gente tem que ficar sempre alerta em relação aos casos mais complicados, se eles não estão chegando ou se realmente eles estão sendo resolvidos na rede de atenção primária. Olha, agradecer demais a todo mundo, tá? Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Ana, até amanhã. Boa noite. Até amanhã.